Então, para explicar, essa é uma atividade que a gente chama de atividade complementar, né? Talvez um mini curso de extensão, vamos dizer assim. E dá para colocar a tela aqui do lado, com as pessoas. É um mini curso, né? Vamos dizer assim. Faz parte uma leitura que o Fábio escreveu, uma reflexão sobre seu início de docência, está disponível no blog dele. A participação aqui. Aí tem um formulário que é meio que o registro e faz uma análise dessa conversa junto com o texto. E aí esse formulário tem que ser enviado até o dia 8, e esse certificado vale 10 horas. Então, e é emitido pela São Camilo. Então, quem quiser fazer o certificado, pode mandar, não é só para os meus alunos, os outros também que estão participando podem fazer o preenchimento desse formulário, inserir os dados, e aí vem o certificado bonitinho por e-mail, se os dados estiverem todos certos. Acho legal para registrar esse momento. O formulário é bem simplesinho, são perguntas bem simples, porque meus alunos estão já no 8º semestre, cansado de milhares e milhares de atividades, então é uma coisa bem simplesinha para a gente poder registrar e eu mandar os dados para São Camilo. A gente tem como percurso hoje de conversa uma entrevista, né, que eu vou fazer com o Fábio, com o apoio de vocês. A gente vai agora se apresentar inicialmente, depois eu vou pedir, eu coloquei aqui, início da carreira como gestor. O Fábio já tem anos de prefeitura, mas há menos tempo como gestor. Então, a gente vai falar um pouco desse início da carreira dele. A gente vai fazer um olhar para as tecnologias para conectar com esse momento que a gente está vivendo, né, de uma gestão em cenários de crise, e especificamente agora na pandemia. Aí eu vou pedir sempre para vocês se atentarem para desligar os microfones, e quando quiser fazer pergunta, manda pelo chat, porque aí eu encaixo com as minhas outras perguntas. Eu tento ver se as perguntas que eu vou fazer já encaixa com as perguntas que vocês querem fazer para o Fábio, e aí eu já nem faço as minhas, ou faço de vocês. Então, eu vou, ao mesmo tempo de fazer a entrevista com o Fábio, eu vou estar acompanhando o chat. Vale dizer que vocês podem conversar livremente pelo chat, pode bater papo, pode comentar entre vocês. Então, o chat é para a gente parecer que estamos todos de fato juntos e conversando, né? Como já fizemos alguns pequenos diálogos. Então, sintam-se à vontade para escrever no chat também, eu vou estar atento. Se tiver alguma pergunta, eu encaixo aqui com o Fábio. Não vai ter apresentação, eu vou interromper aqui, que só foi para mostrar o percurso. Acho que o Fábio já está mandando as informações aí pelo chat. Qualquer dúvida, eu vou mandar meu e-mail também, da São Camilo, para alguma coisa de certificado, quem é de fora, meus alunos já têm, mas quem é de fora e quiser alguma informação a mais, a gente está aí. Está acontecendo toda quarta, mas nem todas são abertas, depende do entrevistado também, é uma conversa com o entrevistado, mas quando tiver isso de novo, eu compartilho com vocês. Tá? Então, hoje hoje recebemos o Fábio aqui na nossa sala de entrevistas da turma Parque Anhanguera. Eu vou voltar aqui para ver vocês, abrir o chat aqui do ladinho para também acompanhar. Eu, me apresentando, eu sou atualmente tutor da São Camilo em um projeto em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que oferece cursos de pedagogia na rede CEL. Eu sou responsável pela turma Parque Anhanguera, lá no Morro Doce. Estamos há 3 anos e meio juntos, e bem agora que vamos nos formar, ficou tudo virtual. Já estou, eu vejo os alunos e já fico morrendo de saudade, porque a gente está em um momento que não tem volta. O curso vai acabar desta forma. Então, para a gente, fazer esses encontros tem esse sabor especial de se ver também um pouquinho, de conversar um pouquinho. Eu também trabalho no Instituto Unibanco, como prometido, mando um beijo para a Jane, que está aqui
acompanhando as nossas conversas, que trabalha comigo lá dentro do Instituto. A, a Jane, a Jane seria outra pessoa. Eu fiquei pensando numa pauta, né, Fábio? Acho que com a Jane seria uma coisa próxima, foi gestora, trabalhou com tecnologia, e É daria verdade. para até madrugada se a gente conversasse sobre tudo. Com o Fábio, a gente poderia falar só de Educom, poderia falar de tanta coisa, mas aí eu falei, vou construir uma pauta, senão vamos ficar aqui. E a Elisa vai ficar extremamente brava de eu segurar o pai dela aqui por muito tempo. É. A, a Jane já foi no Davi Sobrinho Não, não e foi, não foi. não Quase foi, foi. ia Quase foi. participar. Um dia ela vai participar. Eu já fui, Jane, do Davi Sobrinho. Um monte de vez. Vale, Você é da casa, né? vale dizer que eu sou pedagogo, sou especialista em educomunicação. Hoje eu trabalho, além de tutor, eu trabalho com soluções no Instituto Unibanco, pensando em soluções para a escola pública. Mas o mais importante dizer do meu percurso, eu acho que são duas coisas. Acima de tudo, eu sou professor de educação infantil, é o que eu me defino. Trabalhei muito tempo com crianças, já trabalhei em outros lugares, mas eu me orgulho de dizer que trabalho com as Elisas espalhadas por aí. E, Legal. além disso, cresci no Jaraguá, no pé do pico do Jaraguá, perto da aldeia, e ali também a gente crescer na periferia, entender que é um espaço também de formação nosso, faz parte do currículo, crescer no Jaraguá, crescer na periferia. E essa é a primeira parte, na quebrada ali mesmo, Gil. Essa é a primeira parte que a gente está fazendo, que eu já estou fazendo a apresentação. Passo a palavra para o Fábio para se apresentar, contar um pouquinho de quem você é, da onde você veio e onde você está agora. Vai lá, Fábio. Nossa, tem muita coisa. Eu vou tentar resumir, porque é muita coisa. Então, gente, eu sou o Fábio, eu sou professor de língua portuguesa. Já, já faz 17 anos que eu estou na rede municipal, faz tempo, hein? Nossa, parece que foi ontem, mas já estou fazendo 17 anos de rede. E logo no começo, acho que eu tinha um ano praticamente de aula de professor de língua portuguesa, e recebi uma espécie de indicação para virar, na época era POIE, agora chama POED, né? Uma professor orientador de informática educativa. Eu sempre fui bom com computadores, com informática, sabe? Desde que eu me conheço, eu adoro essa área, né? Mas não me passava pela cabeça ser professor de informática. Na verdade, quando eu fiz letras, né, que é o curso que eu fiz, também não me passava pela cabeça ser professor. Engraçado, né? Quem faz letras, você pensa, não, o cara quer ser professor. Não, não era o que eu queria. Eu fiz letras realmente porque eu gostava de literatura, gostava trabalhar com linguagem, trabalhar com a palavra, eu meio que sonhava, assim, de repente retornar no jornalismo, na área de editora, sei lá. Eu trabalhava com logística na época, com transporte, e fiz letras realmente por gostar da área. E no meio do curso que eu percebi que seria legal ser professor, né? Nos seminários que tinha, sobre Manuel Bandeira, sobre linguística, eu me falei, puxa, até que não é tão chato assim dar aula, é interessante, né? Porque o seminário é um tipo de aula, uma espécie de exercício de aula. E acabei me convencendo a tentar ser professor. Quando estava terminando o curso, eu fiz o concurso da prefeitura, passei, virei professor de português, é legal. Tentei aplicar na sala de aula que eu tinha aprendido. E uma colega falou, seria legal você concorrer para essa vaga de professor de informática, você conhece, se mexe tão bem com computadores, né? Até lembro quem falou isso, a professora Nilza, que hoje está lá na MFFiló, lá no Perus. Eu achei, puxa, até que não é tão... vou tentar. Eu prestei lá a disputa no conselho, fui eleito, fiquei 4 anos com o POE, e aprendi muito também, essa questão da tecnologia aplicada no pedagógico, né? Na época era bem experimental, mas na rede, quando eu entrei, já tinha quase 10 anos de experimento, né? Era um experimento que já tinha 10 anos, ou seja, estava bem avançado quando eu entrei. E depois que eu entrei, avançou ainda mais, porque foi na mesma época que começou a crescer a questão do Educom, o Imprensa Jovem, o Carlos Nicolas, com um projeto na época chamado A Luz do Rádio, depois virou Núcleo de Comunicação, né? Trazia essa proposta nova de trabalhar com mídias, trabalhar com jornalismo. Tinha um projeto bem legal, que era o Minha Escola Tem História, que trabalhava com o aluno monitor. Eu também entrei nessa, tinha vários alunos monitores, trabalhava com rádio na escola, produção de jornal impresso.
tudo a gente fazia na informática. Lá no laboratório de informática é praticamente uma secretária de jornalismo. A gente fazia blog, fazia podcast, fazia jornalzinho que a gente distribuía. E eu gostava muito, eu aprendi pra caramba. E isso acabou me levando, anos depois dessa informática pedagógica, né, a trabalhar também com informática administrativa. Eu recebi uma indicação do Marcelo, que está aqui. Ele me indicou lá por dirigente na época, do São Antônio, para trabalhar na DRE, né? Eu não sabia para que eu ia fazer na DRE, mas eu recebi a indicação, fui conversar com ele e ele me colocou no setor de TIC. Para quem não sabe, é Tecnologia de Informação e Comunicação. É um nome meio estranho, né? Mas, resumindo, é a informática mais administrativa, que cuida das questões burocráticas e de organização da escola. Que não é tão burocrática assim, na verdade, é muito prática às vezes, mas tem sala burocrática também, que está ligado a, por exemplo, pagamento, controle dos alunos, que a gente chama do EOL, né? Escola online, controle do censo, né? Que ele cuidava bastante do censo, digitação do Bolsa Família. A cada 2 meses a escola tem que fazer uma contagem dos alunos para receberem a Bolsa Família, né? Uma obrigação do governo, uma burocracia do governo, para que os alunos ganhem o recurso Bolsa Família. E isso é feito na escola, e quem controlava na DRE, quando estava lá, era eu. Eu cuidava do Bolsa Família, todo esse cadastro, para garantir que todos os crianças recebessem esse recurso extra. Então eu fiquei cuidando disso durante muito tempo. Fiquei também 4 anos na DRE. Um bocado de tempo, hein? Todo o governo Haddad, eu fiquei lá na DRE, no setor TIC, ajudando essa parte de informática administrativa. E algumas DREs é chamado de sistemas gerenciais. Na minha chamava de TIC. Então a gente costumou chamar de TIC, mas algumas também você pode ver o nome como sistemas gerenciais. E foi na DRE, trabalhando lá com os diretores, com os secretários, trabalhei com a Érica, né? A Érica sempre me procurava lá, trabalhei com vários colegas que me procuravam para resolver os problemas. Depois você pode até contar nossas lembranças do TIC. Resolvia cada BO lá no TIC. Mas era legal. Foi na DRE e falaram, pô, Fábio, você sabe que o seu cargo aqui é de confiança, né? Na hora que mudar o governo já era, cara. Eu falei, pô, é verdade, né? E na verdade, lá eu ganho um pouquinho mais, não é muito mais, é um pouquinho, mas um pouquinho faz diferença, não ajuda danada. Aí eu falei, pô, é verdade, cara, vai mudar o governo, vou perder meu salário um pouquinho maior que tem aqui. Aí um colega falou, não, você tem que virar diretor, que o diretor, o salário é seu e sai do governo, você vai estar aí. Mas diretor? Aí o que eu tenho que fazer? Você tem que ter pedagogia. Aí eu acabei fazendo um curso de pedagogia, uma complementação pedagógica de 1 ano. Uma faculdade assim, que pegou meu diploma anterior, complementou. Eu fiquei 1 ano pensando nesse curso, né? Ganhei o diploma de pedagogo. Na mesma época teve o concurso, por sorte, convenientemente, né? Passei no concurso. Aí, quando terminou o governo Haddad, eu já saí da DRE e fui para a escola como diretor. Isso já faz 4 anos, né? Cadê a câmera? 4 anos já. É o 4º ano disso na gestão. Nenhum ano foi igual, depois a gente pode, nas perguntas, mostrar como é que foi, né? Uma experiência muito rica, muito complexa. Nesse ano eu ganhei a ajuda da Mariana, que está aqui comigo, né? Ela entrou esse ano agora, mas eu já estou lá há 4, né? Com muitas aventuras, muitos desafios. A gestão é uma coisa à parte. Eu passo para as perguntas para tentar esclarecer essa parte. Voltando um pouco nessa parte do antes, você falou que não se imaginava dando aula. Não. Sendo professor. Nem gestor. Muito bem gestor menos ainda. Assim, depois que você se tornou professor, você já estava em escola e tinha lá o papel diretor, né? Você ficou próximo e tal, você não se imaginava ainda como gestor. Não, meu gestor. Porque se eu perguntar para os meus alunos, eles não se imaginam como gestor, mas isso pode acontecer na vida deles. Pode acontecer. A Mariana não se imaginava e em 1 mês já está na gestão também. Então, pode acontecer, viu? Do nada, você tá passando na rua, vem cá, seu diretor de escola. Quase isso, né? Não, mas é verdade. Tanto na faculdade, eu não imaginava ser professor. Na verdade, nem passou pela cabeça. Eu sempre gostei de estudar. Da aula foi meio que um caminho ali, gostar de estudar, realmente. Aí, quando eu virei professor, e depois virei professor de informática, também não pensei em ser professor de informática. Me dei bem na área, mas também não me passava pela cabeça ser professor de informática. Apesar de sempre gostar de informática. Só que assim, o POIE, para quem não sabe, o POIE, ele fica muito próximo da gestão. Inclusive, no laboratório, se você perto da gestão, os POIEs ajudam muito na gestão.
na coordenação, acho que em quase toda a escola é assim. Só que eu também não pensava só naquele papel. Para mim, assim, o diretor tá lá, legal, mas eu ajudava sempre que podia, mas não me passava na cabeça que ele seria gestor um dia, né? E na DRE também, apesar que a DRE é como se fosse um nível acima da gestão, né? A DRE é um órgão intermediário entre a escola e a SME, que seria a Secretaria Municipal de Educação, né? A gente raramente se reporta diretamente à Secretaria. A gente se reporta à DRE, que é a mediação com a SME. Então, para a escola, a DRE é como se fosse uma chefia. Meio que mas é que não é uma chefia, né? Mas é como se fosse. É um nível acima. Porque a DRE tem poder de dar ordens para você, você tem que fazer isso, aquilo, tem poder de orientar, você tem que fazer assim, assado. A DRE tem poder de fiscalizar, geralmente faz isso a supervisão, né? E no meu caso, eu era a parte de orientação. Eu tinha que orientar as escolas a fazerem uma série de serviços gerenciados, né? Então, eu era um pouco acima. Mas mesmo assim, não me passava na cabeça ser gestor. Realmente foi em contato com os diretores, que eu conheci na DRE, que eu comecei a pensar que seria interessante, né? Estar do outro lado de novo, só que na parte da gestão. Só uma questão de organização, na verdade, não é nem de organização, é de acolhimento e afeto. A gente podia ter feito uma live que aparecesse só eu e o Fábio, mas eu acho que fazer no Meet é para a gente ver os rostinhos de vocês também. Então não fiquem Eu tímidos, gosto. tá bom? Se vocês Eu quiserem, gosto. mesmo o rostinho cansado de Juliana também, pode ficar à vontade, tá? Então, quem quiser compartilhar a tela, para a gente é bem legal ver vocês. Gostoso. Ver a reação Eu, dos outros, né? a live, eu já vi algumas lá no Instituto, as pessoas, o superintendente, ele faz via YouTube, e ele reclama disso, ele fala, as pessoas fazem perguntas e não vê o rostinho de ninguém, porque ele está falando só para a tela lá Pra de tela, né? transmissão, né? Então, quem quiser compartilhar, depois voltar e aparecer, aí, viu, Thaís? Muito bom. Que ninguém Então, e o Fábio, ele está em dois porque ele é o Fábio, ele podia estar em dois, três, por isso que tem dois Fábios aí no grupo. Na verdade, a gente vai explorando a ferramenta para entender como funciona, e aí o Fábio quis ser transmitido duas vezes, até para a gente ver se funcionava ou não também. É explorando as ferramentas, né? Lembrando aí quem chegou depois, vale certificado, vale todas as coisinhas. A gente mandou as coisas por aqui. Depois a gente pode. Eu vou mandar meu e-mail para quem tiver dúvida também, para a gente ajudar. Fábio, quando você começa, qual é a primeira lembrança? O primeiro dia? Como foi quando você colocou? E aí aproveite para falar um pouco do Davi, sobrinho, que também merece apresentações. Como foi o primeiro dia assinando o ponto como diretor de escola? Qual é a memória? Daqui a pouco eu respondo para a Jane, que ela vai na sequência, né? Eu vou fazer as perguntas. Pode deixar que eu vou fazer. Segura aí, Jane, que eu não vou responder. Então, vamos lá. Então, é engraçado. A escola, essa é uma coisa que tem que entender, né? A escola, ela está lá. Na verdade, ninguém é da escola. A escola que é da comunidade, né? Nem os alunos são da escola. Os alunos estão lá um tempo e depois vão sair. Aí você tem que ter essa noção. O aluno é da escola um tempo. Agora, a escola sempre é dos alunos, sempre é da comunidade. Só que ela não sabe quem vai estar lá dando aula, quem vai estar gerenciando, que na verdade a cada ano pode mudar. Assim, é uma espécie de jogo de dados até, né? Tem um concurso, tem um processo seletivo, tem atribuição de aulas, mas ninguém garante que um grupo que está nesse ano vai estar no que vem. Pode não estar. A escola está lá. O aluno pode não estar, pode ser transferido, pode mudar. O professor também pode se remover, e o diretor também. Então, assim, há uma expectativa muito grande de quem vai gerenciar essa escola, né? Esse espaço escola, que a gente começou a falar. A escola é aluno e professor, ok. A escola é aluno e professor, se é aluno e professor, não tem escola. Mas a escola também é um prédio, né? E mais que um prédio, é uma espécie de status. É uma coisa que transcende o prédio, é uma coisa de explicar. E tinha essa expectativa. Quem vai vir aqui chatear a gente? Teve concurso, teve chamada, aquela ansiedade, quem que vai mandar aqui, quem vai ser o chefe, né? O chefe que caiu de paraquedas, assim.
Algumas vezes a escola acaba gerando seu diretor, seja por disputa, porque cresceu na escola, porque deu aula na escola, mas isso é exceção. Na maioria das vezes o diretor vem do nada e cai lá dentro. Cai como se fosse um meteoro, caiu aqui o diretor. Então, assim, quando eu cheguei a primeira vez, eu fui muito bem acolhido, acho um pouco de temor também, né? Chegou esse cara aqui, o que ele vai fazer, o que ele vai mudar. Então, assim, o pessoal chegou assim, ixi, o que ele vai pensar, como é que ele vai agir. Mas, assim, a recepção foi muito boa. Me mostraram a escola, falaram o que eles imaginavam, o que eles queriam. Na época, quem me recebeu foi a Tereza, antiga diretora, que depois ficou minha assistente durante um ano, né? O Alexandre, que é o assistente, a Cíntia, a secretária, e mais alguns funcionários, né? Então, assim, me mostraram a escola, a gente conversou, a gente decidiu, a gente combinou algumas coisas, e foi uma recepção interessante. E eu passei um ano junto com a Tereza, que era a antiga diretora, né? A diretora eleita pelo conselho, ficou como assistente durante um ano, e era uma pessoa que manjava muito de verbas, de controle de recursos. Aprendi muito com ela, eu sempre falo dessa dívida com ela. Eu aprendi na parte financeira, que eu já vou comentar daqui a pouquinho, eu aprendi com a Tereza. E foi interessante, né? Foi um ano, assim, com a recepção que eu acho que foi boa. Mas eu também dei um pouco de sorte. Lembrem que eu não sou um professor que saiu da sala de aula e foi lá virar diretor. Não foi que nem a Mariana. Tava um dia dando aula, aí outro dia tá dando diretor. Não, foi diferente. No meu caso, eu estava na DRE, então eu conhecia muitos diretores, conhecia muitas pessoas, e meio que eu fui pensar onde seria legal ir, com o meu perfil. E eles falaram, não, tem tais escolas que você vai se dar bem. Você vai chegar lá, não vai ter grandes problemas de burocracia mesmo. A burocracia não é a parte mais importante da escola, mas quando ela está errada, é um problema terrível. Você não consegue fazer mais nada. A pandemia é terrível, mas o problema burocrático é mais terrível ainda para o diretor, porque você não consegue fazer de nada. A pandemia é um probleminha perto dos problemas burocráticos que uma escola pode ter. A gente sabe que algumas escolas, infelizmente, têm esses problemas. Então, me indicaram uma escola que estava mais ou menos em ordem, a documentação, a estrutura, tal, que não ia ser aquele dificuldade toda. Então, eu fui meio que caminhando, fui direcionado pelos colegas, né? Eu devo muito aos colegas, sempre falo isso, o Durval, eu acho que o Marcelo conhece, a Mariana. A Lília, lá do RH, também me ajudou muito a escolher. Falou, oh, vai para a escola, você não vai ter problemas sérios e tal. Então, assim, e eu falo isso no artigo, inclusive, né? Eu cito lá porque foram muito importantes. Sem eles, talvez eu escolhesse o segundo UNT. O UNT, o escolhido por você. Porque na hora que você está lá na fila, você tem que ficar pensando, você tem que chegar lá e falar, que escola você quer? Ah, essa. E às vezes não é a escola que você quer realmente, ou que é próximo da sua casa, ou que é acessível. Você tem que chegar lá e escolher uma lista com vários nomes, que às vezes você não conhece, e ir para a escola. E isso acontece também com o professor. Só que geralmente são mais, a escolha é maior, as escolas para diretor são menos, então a escolha me ajuda bastante. Você está há quanto tempo do Davi? 4 anos agora. né? Vai 3 anos e meio agora. Você comentou dessas pessoas é, que, que estavam com você e te ajudaram nesse processo de entrada, mas depois que você entra, agora não falando de dentro do Davi Sobrinho, aí eu vou fazer uma pergunta assim, em relação à própria rede, estar numa rede, você sente que a escola faz parte de uma rede? Não por causa não por questões verticais, vamos dizer assim, mas por você, e aí falando para a prática, você tem contato com outros diretores, você construiu relações, colaborações, trocas ao longo desses 4 anos? Você construiu dentro da DRE, tem dentro da escola, mas como que é olhar o bairro, olhar o território, olhar as outras escolas e fazer essas trocas? Ocorre? Como você vê isso acontecendo? Então ocorre, mas de novo eu tenho a vantagem de ter sido da DRE, né? Como eu era da DRE, eu já conhecia os diretores. Na verdade, todos os diretores do retorno eu conheço, eu já tive contato antes de ser diretor. E isso facilita um bocado, né? Uhum. Não só eu posso procurar as pessoas, mas elas me procuram. Muitas vezes eu estou lá, recebo uma ligação com uma dúvida, com uma pergunta, perder ajuda. E eu também ligo para os escolas vizinhas. Assim, a rede municipal também é muito grande, né? Então é dificilmente a gente se sentir dentro de uma rede. Mas a gente tem uma micro-rede, que é a DRE, e dentro dessa micro-rede tem uma outra micro-rede, que são as regiões. E sim, a gente tem um território interessante ali naquela região de Jaraguá, Taipas, que se comunica bastante, te ajuda bastante. Um visita o outro bastante. Eu acho que a gente pode sim considerar. Eu acho falta integração, é claro, falta um diálogo mais
horizontal entre as escolas e a escola com a SMA e com as DREs, eu acho que é pouco, poderia ser melhor, mas a gente tenta. A gente tem até um grupo de WhatsApp que fica trocando dicas, trocando dúvidas, a gente faz uma comunicação interessante. Isso é uma coisa que acho que você foi construindo também, né? Você se torna gestor, foi um percurso que foi ampliando, né? Os colegas foram sabendo que você está diretor, você foi sabendo o que acontece com os colegas, e aí foi construindo Isso. essa rede de. Talvez nem construindo, foi passar a fazer parte, porque provavelmente entre eles já havia trocas, já você Então, entrou na. havia, mas menos do que houve quando eu entrei. O que acontece? Quando eu entrei, foi um momento meio que de mudança, né? Aquela mudança da gestão do Haddad para o Dória na época, foi naquela época que começou a ser usado realmente o WhatsApp, que não era tão usado assim antes. Estava começando a ser usado. E foi montado um pouquinho antes um grupo de dúvidas dos candidatos aprovados no concurso para saber onde escolher. Esse grupo depois foi sendo subdividido em outros grupos. Foi aí que surgiu o grupo Pirituba. Não existia um grupo de comunicação de Pirituba. Nunca existiu. Nem de e-mail existia. A comunicação era por telefone. Você ligar na escola do colega, né? Mas com o WhatsApp a comunicação foi meio que instantânea. E se manteve. Ela cresceu, mudou, teve suas brigas, suas mudanças, suas divisões, mas o grupo se mantém mais ou menos coeso lá. No WhatsApp a gente tem uma comunicação mais forte. Tem mais ou menos, acho que uns 100 membros no grupo, que a gente conversa o tempo todo, troca várias ideias. Eu acho que esses últimos 4 anos foi que esse grupo se consolidou melhor. A gente perdeu algo interessante que tinha antes, para quem não é da rede, a gente tinha antigamente reuniões a gente chamava de reunião polo, né? Formação polo, que era uma reunião geralmente no céu, que unia as escolas próximas. Ali era um ponto interessante de diálogo, de contato, de troca de ideias. Mas isso acabou. Faz tempo que não tem. Então, praticamente, o único lugar que a gente consegue fazer isso é pelo WhatsApp. Porque quando tem uma reunião de setor ou na DRE, é tanta gente que você não consegue conversar. Não tem como chegar, fazer os grupinhos, conversar, dialogar. Então, assim, é algo mais recente e se manteve, se construiu graças ao WhatsApp, que começou a ser usado recentemente também. Agora trazendo a pergunta para a Jane, porque isso até envolve gestão de pessoas, gestão de Sim. colaborativa, etc. Essas provocações que você trouxe. Aí, agora fazendo a pergunta dela, acho que se encaixa nesse momento, porque muitas dessas coisas, imagino que você teve o suporte de toda essa galera, e você deu suporte Tive também para essa sorte. galera para resolver. Tive sorte também. Gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão financeira. Qual diferença? Tem diferença? Tem Tem a diferença. mais difícil? Tem a que você gosta mais? Eu gosto mais da pedagógica. Se eu pudesse, seria coordenador, mas é que não dá para voltar. Não dá pra, assim, a carreira de professor só vai para. Sabe o peão? Tem um grupo chamado Shemalami. É um grupo lá de Guarulhos, não, acho que é Zona Sul. A cara me lembrou aqui, Zona Sul. Ele tem uma frase famosa assim: o peão não pode recuar, o peão só vai para frente, ele não volta para trás. Então, a educação é essa, só vai para frente, gente. Não tem como dar um passo para trás. Não, eu quero voltar a ser professor, quero virar. Não, cara, você chegou a diretor, só daqui para frente. Vai para frente, não sei para onde que vai. Para trás não volta. Se pudesse voltar, ajuda aí para dizer que eu adoro a gestão pedagógica. Eu gosto de trabalhar com ideias, eu gosto de trabalhar com conteúdo, gosto de trabalhar com o conhecimento. Não só o conhecimento acadêmico, que é importantíssimo, a ciência, as artes, mas o conhecimento das crianças também gosto de trabalhar. Eu gosto de ver a criatividade delas, a criatividade dos professores. Eu acho isso super legal. E é diferente mesmo. Gestão de pessoas não é gestão pedagógica, são coisas diferentes. Gestão de pessoas é fazer acontecer. Delegar, né? Resumindo, mandar. E às vezes a pessoa vai obedecer, você tem que negociar. Mandar e negociar, é o tempo todo. Para quem obedece, você manda, né? Para quem não obedece, você negocia. E o diretor acaba aprendendo a negociar também. Bem política mesmo. O negócio de, o que vocês querem fazer tal coisa, nesse nível. E a gente tenta fazer isso, a gente tenta negociar sempre é possível. Eu sou aberto ao diálogo, eu nunca chego mandando sem nenhuma razão. Eu tento analisar o que o grupo quer, o que os indivíduos estão querendo. A gente tem que negociar o que a gente pode fazer por eles também, né? Isso são de pessoas, resumidamente. Gestão pedagógica trabalha com conteúdo, as dificuldades, as potencialidades, o conhecimento, como fazer brotar o conhecimento dos professores, nos alunos e na comunidade, né? Lembrando que a escola, né? A escola não é só os alunos, não é só os professores, a escola é a escola, né? Ela tem um conhecimento dela que se constrói ali. E que tem que permanecer no futuro. Se mudar os professores, mudar os alunos, esse conhecimento tem que permanecer de uma forma.
Isso também é gestão pedagógica. E é difícil. A gente sabe que muitas escolas, quando sai uma gestão, quando sai alguns professores, ela desmonta, perde toda a identidade dela. Porque os alunos vão sair com certeza. Os professores talvez, mas um dia vão se aposentar, vão sair também. Mas às vezes saem dois, três professores e alguns alunos acabou a escola, perde aquele brilho, aquela cor. E assim, isso também é pedagógica, né? Como garantir que essa identidade não se perca caso saia todo mundo, ou caso saia alguns. A gente sabe de poucas escolas conseguiram construir isso, é um grande desafio, é uma preocupação nossa também. E gestão financeira é a parte que vai te ficar careca aqui. Gestão financeira, ou com cabelo branco, né? Quem não fica careca com cabelo branco, não ficou careca. Gestão financeira é terrível, é difícil, porque você lida com verba pública, né? É uma verba que tem um controle muito minucioso, muito cheio de detalhes, cheio de... É difícil, tem que saber muita coisa, tem que ter muita atenção e tem que ter também apoio da parte pedagógica, né? Porque, assim, o recurso, você vê ele sendo mais usado quando dialoga com a necessidade de aprendizado da escola, né? Tem a parte que é meio que básica, né? Que é manutenção, isso tem que ser feito. A escola também é o prédio tem que estar inteiro, tem que estar bonito, tem que estar com segurança, né? Principalmente. Mas também tem a parte lá dos brinquedos, do material pedagógico, dos eventos. Tudo isso é gestão financeira. É bem difícil. Você deu uma provocada aí sobre a comunidade, né? Você falou que gestão de pessoas também envolve pensar e refletir sobre a comunidade na qual o Davi Sobrinho está inserido. Como é essa perspectiva da comunidade? Como é a relação? Agora falando diretamente com a comunidade. Deixa eu mandar primeiro aqui, ó, meu coordenador. É É, o bom Marlon quando o está na chefe área. chega, é bom anunciá-lo. É. Maxwell está presente, o meu coordenador, senão ele fica Fala, Max. bravo se Prazer eu aí. não anunciá-lo. A minha amiga também, Graziele, do Instituto Unibanco, também está aqui presente. Chegaram mais alunos, a Maria, a Eliane, Camila, Pedro. Temos 17 pessoas, olha só, estamos já quase completando uma sala de aula inteira. Olha só. Queria que você falasse dessa relação com a comunidade, porque como gestor, a gente às vezes como professor, você fica dentro da sala de aula, o fluxo com a comunidade, muitas vezes, assim, de chegada, passa pela gestão, até chegar em você, e às vezes nem chega. Agora, como gestores, vocês estão lá na frente, né? Vamos dizer É, assim, é a a coisa primeira chega recepção, para né? vocês. E aí, É. e como é essa chegada, como é essa acolhida, como que é essa relação direta com a comunidade que você tem como gestor? Então, eu acho boa, viu? Eu acho assim, a minha escola, e aí que está a identidade da escola, né? Eu acho que eu vim somar da identidade da escola. Que a escola, como eu falei, gestão também às vezes é mandar, mas é negociar também. E essa escola que eu estou já tinha a tradição de negociar com a comunidade. A gente negocia o tempo todo. A gente não é aquela escola que está lá, não. Nós somos a escola e vocês aí, nós aqui. Não, até porque a escola do Davi, para quem não conhece, né? Ela fica dentro da comunidade, exatamente no meio da comunidade. É uma ruazinha sem saída, cercada pelas casas de alguns alunos. A gente tem alunos de outras regiões também, mas boa parte dos alunos moram ao redor da escola. Ela é literalmente cercada. Tem um muro altíssimo, bem alto mesmo. Mas assim, a comunidade está lá ao redor dela. Então, assim, ela, pelo menos nos últimos anos, ela é uma escola que dialoga com a comunidade, que negocia, que ajuda a comunidade no que é possível, que abre espaço para usar o tempo todo, sempre que pede, a gente negocia, a gente fala, você quer ir tal coisa, vamos ver se é possível. E assim, já era assim antes de eu entrar, gente. Não fui eu que fiz isso, na verdade, eu apenas somei e amplifiquei, assim, dei aval, endossei. Por isso que é importante, quando o diretor cai na escola, entender onde está também, né? Ali eu me somei nisso e a gente mantém isso. Então a escola é bem cuidada pela própria comunidade. Assim, eu não posso reclamar. E isso vem do diálogo que ela sempre teve ali, pelo menos tem nos anos mais recentes, né? Nessa construção, vou pedir duas coisas para você, nesses 4 anos de experiências. Uma coisa que você sente que você aprendeu, e como Poiê, dentro da DRE, como professor, você não aprenderia, você aprendeu sendo gestor, alguma coisa que você fala, olha, aprendi aqui, e uma história.
Eu falo que a escola ela vive de histórias, né? Ela não vive de conteúdo, de conhecimento, porque o que nós fazemos como pessoas é construir histórias, né? Nossas lembranças são histórias com outro. E aí você, com um monte de gente lá no Davi Sobrinho, conta uma história. Então é uma coisa que você aprendeu e uma história. Uma história qualquer aí que você lembra que foi Nossa, tem tanta significativa. história. Boa, ruim? Mais ou É que menos. você quiser. Ah, verdade, Ju. Ah, vamos lá, lembrar uma coisa que eu aprendi. Eu acho que eu aprendi como que se usa o dinheiro para fazer funcionar. Né? Isso eu não tinha nem ideia. Quando eu fui para o IE, eu lembro que tinha, quando eu cheguei na informática, né? Uma das coisas que eu descobri é que tinha equipamento de rádio na escola, que estava encostado no canto ali, mofando. Eu falei, gente, mas o que você está fazendo aqui? Um equipamento de rádio? Eu falei, não, tem que usar. Aí eu fui pedir para a direção se poderia fazer funcionar, mas tinha que instalar uma antena, aí tinha que ter dinheiro para fazer instalar a antena. Eu falei, nossa, mas é tão difícil assim. Era difícil. Levou um ano para conseguir instalar aquela antena, pedindo para a gestão. Um ano. É claro que nesse um ano que eu fiquei pedindo, né? Pedindo, não, instala a antena lá para usar rádio. A gente não ficou parado, a gente aprendeu a usar o que tinha, né? Na época era o podcast. Era uma coisa que estava começando na época, né? Que eu gosto de fazer, gravar o áudio das crianças e colocar na internet. Mas a gente conseguiu colocar a antena lá para funcionar depois de um ano, né? Depois de gestor, quando virei gestor, eu descobri por que demora tanto para usar, para instalar uma antena. Eu não tinha ideia, cara, tão difícil. É assim, eu acho que eu não teria noção, mesmo estando pedindo, tendo contato com a gestão, eu não tinha ideia de como é usar as verbas, como pode ser demorado, como pode ser difícil, como pode ser complexo. Mas eu vi também que é possível fazer, assim. É difícil, mas não é impossível. Você tem como fazer. Eu acho que na gestão eu aprendi. Nem na DRE eu tinha essa noção. Na DRE eu aprendi a ter noção dos sistemas, como os controles burocráticos, dos sistemas gerenciais, o EOL, o SIGPAC, tudo isso. Mas não tinha noção de como funcionava o dinheiro. Como gestor eu aprendi. Eu acho que tanto o problema, né, a dificuldade, quanto a potência, né? De como o dinheiro pode ser bem usado, mesmo sendo pouco, gente. Dinheiro é pouco, viu? Mas dá para usar. Dá para fazer uma coisa legal se tiver planejamento. Eu lembro que eu queria. Uma das coisas que eu queria fazer na escola logo que cheguei era comprar um xadrez gigante. Levou 3 anos para conseguir comprar, né? 3 anos. Mas comprei. Comprei um xadrez gigante. Outra coisa que eu queria fazer era comprar um brinquedo legal para as crianças brincarem. Coloquei agora na quarentena aí que eu consegui comprar com o dinheirinho que sobrou lá. Falei, vou colocar o brinquedo lá que eu queria. Coloquei o brinquedo lá no pátio das crianças, brinquedo de madeira, que é grandão. E tem coisa que a gente quer, a gente fala, pô, eu acho que é legal isso, vamos fazer. Só que o dinheiro tem que ir contado ali, porque assim, a nossa escola é antiga, né? 88 foi inaugurado o prédio. Na verdade, a escola mesmo é um pouquinho antes disso, mas ela foi para o prédio atual em 1988, a Luiz Davi Sobrinho. E ele é muito velho, ele tem muitos problemas estruturais, problemas de vazamento, de rachaduras, essas coisas aí precisam de manutenção constante. E isso acaba levando uma boa parte do recurso, que poderia ser usado de forma pedagógica, né? Mas a prioridade é sempre a manutenção, sempre a segurança. E um projeto desse demora para ser usado. Uma história que eu posso contar, deixa eu ver, uma história legal aqui. Ah, mas só posso contar foi a. Acho que ela vai da escola da Semana Estudante, né? Que é a parte que eu mais gosto. Não? Não? Dá uma dica aí, Ju. A Ju falou para você contar. Fala, Ju. Semana Dandara, que combina Ah! mais com você. Ele chegou, e foi muito engraçado, porque eu e a Rosana, primeiro ano, ele tinha visto o projeto da Semana do Estudante da nossa escola, foi muito, muito engraçado. Ele chegou na semana, assim, com tudo pronto, com todos os participantes, com a atividade pronta, Verdade. e isso combina mais com você, a Semana Dandara, que está Verdade, presente verdade. agora no nosso PP, no nosso PPP. Foi em 2018, né? 2018. Então, a Semana Dandara foi assim. Já tinha Semana Estudante, que é uma tradição da escola, que já tem quase 15 anos como projeto de Grêmio. A escola tem um Grêmio bem ativo há quase 15 anos, gente. 15 anos de Grêmio. A Semana Estudante mesmo, ela tem no mínimo 5 anos. Ela foi sendo modificada, ampliada nos últimos anos. Então, é uma coisa, se você quiser, que é uma tradição da escola, que é muito legal, gente. Vocês precisam ver como é emocionante. Só que eu achei que precisava de alguma coisa que trabalhasse mais a questão do empoderamento, da questão da identidade das crianças, que no nosso caso, a maioria delas são negras, às vezes nem sabem que são negras, né? São negras, não sabem que são negras. Falei, puxa, poderia ter uma coisa assim. E do nada me deu essa ideia, pô, podia fazer um negócio desse, né? Aí eu pensei, pô, mas se eu for fazer no 20 de novembro, não vai ter ninguém para ir na escola, vai estar todo mundo ocupado com os eventos de novembro. E eu fiz um pouquinho antes, né, João? Fiz no começo do mês, né? Em uma semana eu mandei mensagem para um monte de gente, apareceu a Semana Dandara, foi a primeira edição, né? Depois teve a segunda, ano passado,
que foi um pouco diferente. A gente queria fazer uma mais legal esse ano, mas não sei se vai ter, não, por causa do corona, certo? E assim, mas parece que deu certo. A gente, ano passado, na segunda edição da Semana Dandara, a gente teve os alunos montando atividades que falavam sobre empoderamento, sobre racismo. Foi muito bonito, assim, teve dificuldades, como sempre tem, de horário, de cronograma, organização, mas ver os alunos tomando a iniciativa de fazer me deixou até emocionado. Eu achei bem interessante. Eu já tive o privilégio de participar de uma semana do estudante, do Davi Das duas, Sobrinho. né? Já duas, é verdade, 2 semanas. Duas. É um privilégio. A gente que tem que se oferecer, não é vocês que tem que se convidar, porque a gente que aprende. Para lembrar aqui, ó, só para complementar, Marcelo, a gente tá lembrando, minha memória é fraca. A Semana Dandara não era só para os alunos, era para os professores também. A gente levou palestrantes para falar com os professores sobre a questão do racismo, da cultura afro-brasileira, e foi gente, assim, de altíssimo nível, gente, assim, a minha esposa foi a Carla, foi lembrado, assim, foi muito legal, né? E é uma coisa que eu adoro fazer, formação de pessoas eu gosto de fazer, gente, me deixar, eu fico só fazendo isso. Vocês percebem que é uma entrevista quase de uma equipe, né? Porque o Fábio trouxe a equipe e a equipe fica comentando ali, ó. Aqui que me lembra tudo. A coordenadora vai mandando. Conta essa, Fábio, essa história. Você fez isso. A gestão é em equipe, né, Fábio? Não, mas é verdade, essa questão da equipe, você falou de gestão pedagógica, financeira e pessoas. Assim, o diretor não manda sozinho, gente. Mesmo na gestão das pessoas, se a gente tiver uma equipe que ajude a gerenciar as pessoas, não tem como fazer. Não tem como fazer. E a financeira também. Apesar que eu estou cuidando mais da parte financeira, mas eu consigo fazer porque meus assistentes cuidam das outras burocracias, né? Os atestes, o EOL, o SIGPEC. Então, eles me deixam, cuidando deles, e me deixam tempo de eu poder cuidar da parte financeira, que é muita coisa para pensar, viu, gente? É muita coisa. Assim, a escola, a gestão é uma equipe. No mínimo 3. No meu caso, né, a gente tem mais sorte, né? A nossa equipe tem 5, né? Que são as 2 assistentes, ou até 6, contar a Cíntia, né? Tem 2 assistentes, 2 coordenadoras pedagógicas e a secretária, que é como uma gestora também, né? Então tem 6 ali na gestão. Seria impossível você ter essa equipe maravilhosa aí. Sem pessoas, a tecnologia não tem nenhuma utilidade, né? A gente fala muito de tecnologia, mas ela só serve com pessoas. Ela só existe porque as pessoas existem, porque as pessoas precisam conversar. Não é a gente que existe para servir a tecnologia. O nosso papel que é o mais importante. E aí, pensando nessa equipe, nessa muita coisa para fazer na gestão, nessas aprendizagens, acho que a Jane trouxe uma pergunta para a gente fazer um olhar para a tecnologia agora e até entender um pouco esse momento que estamos vivendo, né? Você nos contou que vários anos namorando a tecnologia foi viabilizando conhecimento e oportunidades. E este namoro com a tecnologia na gestão é importante? O que estão passando os colegas gestores que não têm tanta intimidade com a tecnologia nessa situação da pandemia? Aqui eu vou acrescentar para você dar um olhar na normalidade, se essa experiência como na TIC, a compreensão, por exemplo, do cadastro da Bolsa Família, lidar com essas coisas, te ajudou como gestor na sua chegada, na sua organização, nas 1000 tarefas, na parte financeira, e depois nesse segundo momento, que é o que a Jane puxou um pouco mais. E a gente sabe que, eu acho que a Jane até faz essa pergunta, querendo saber se você está recebendo muitas ligações dos seus colegas diretores. Não, ligação não, porque tem WhatsApp. Eu tinha WhatsApp, olha aí. Anos 90. Graças a Deus, viu? Eu prefiro responder no texto, gente. Meu Deus. Bom, fala um pouco disso pra gente, da tecnologia como gestor. Então, como eu sou do TIC, né? É uma coisa que eu me preocupei quando cheguei na escola, foi empoderar tanto formação, a gente fez algumas formações, estou ensinando para vocês usar o Gboard, o Data Show, não sei se absorveram, mas eu tentei. Mas principalmente de dar na mão da professora o recurso, que assim, eu lembro quando era professor, como era difícil fazer uma aula com vídeo, gente, é uma coisa assim que você leva uma aula para montar equipamento, é bizarro. É de fato da tecnologia, mas para montar um vídeo, passar um PowerPoint, uma imagem, é difícil, né? Aí eu falei, não, a escola tem que estar pronto.
Assim, minha CP está aí para falar, né? Eu nunca impus um recurso pro professor. Não chegou lá e falou, não, você tem que usar o recurso que a escola tem. Não. Eu chego e falo, não, você vai ter todo o recurso necessário para fazer o que você quer fazer. Você pedir um papel, vai ter o papel. Você pedir uma canetinha, vai ter canetinha. Você pedir uma lousa branca, vai ter a lousa branca. E não pediu o data show, mas vai ter o data show também. Porque eu quero o data show. Eu gosto do data show. Eu acho que tem que estar lá, se ele quiser usar. Se ele quiser usar, tem que estar lá. E assim, em muitas fases, os professores começaram a usar. Tá lá pronto, ele liga lá e tá usando. Assim, a meta, uma das metas que eu quero fazer antes de ir embora da escola, é deixar todas as salas equipadas, assim, para o professor usar o que quiser usar. Usar o livrinho no que está no canto, usar o data show, usar o som. Tem que estar lá pronto para ele usar. E sem livros, a gente tem armários cheios de livros na sala. É até livro até demais, gente. Cada sala é uma biblioteca lá. É assim, mas tem que ser assim mesmo, tem que estar disponível, tem que ter brinquedo na sala, tem que ter tudo ali na sala. E se ele quiser fazer uma atividade fora da sala, tem que ter outro espaço também. Tem lá o parquinho, tem que ter lá o pátio, e no pátio tem data show também. Tem que ter lá uma área aberta que tem uma praça de leitura, a gente fez uma praça de leitura, com os banquinhos e uma grama sintética no chão. Se você quiser dar uma atividade de leitura com um aluno fora da sala, ele vai lá e faz. Eu acho que tecnologia é isso, está acessível, está fácil de usar. Aí vamos para a parte da pandemia. Né? A pandemia é difícil, porque a gente não está na escola, né? Cada professor está na sua casa, a gente está com uma quantidade tremenda de fazer contato com os alunos, para que os alunos também possam usar, ter acesso. E a gente sabe que não é só a questão da internet. A internet é uma grande barreira, mas é questão também de saber usar. A gente sabe que mais ou menos metade dos alunos tem acesso, algum acesso a equipamento, né? Aí, já estou falando do Google, né? Só que ter o celular na mão não quer dizer que você consegue usar. Existe uma questão de saber fazer o login, de saber como entrar nas telas, saber como conversar com o seu professor pelo celular ou pelo computador. Isso é formação. A gente está tentando suprir isso pelo Facebook, né? Orientar os alunos e os pais pelo Facebook, para eles poderem acessar o equipamento do Google e fazer a coisa acontecer. E, por sorte, né? Por sorte não, que eu já queria isso faz tempo. A minha escola já tinha uma parceria com o Google. A gente tem a parceria. Essa parceria que a prefeitura fez agora, a minha escola já tem faz 2 anos. A gente já tinha e-mail da escola, esses formadores foram na escola. Eu sou amigo do Renato, que trabalha na For Education, né? A escola que está prestando assessoria da prefeitura. E o Renato, eu mandei o zap, Renato, você não ajuda aqui. Eu fiz uma parceria com o Google e preciso de informação. E eles vieram de graça na minha escola. Uma formação que eles cobram super caro para fazer na Anguera, na Bandeirantes. Na nossa escola ele foi lá de graça. Ele foi lá de graça. E ficaram lá do lado do professor ensinando a fazer, ensinando a usar. Claro que depois esqueceram tudo, né? Tudo bem, faz parte. Mas assim, os meus professores já tinham algum contato com a tecnologia antes. Eles já tinham algum contato com o Google, sabia como é que funcionava, sabia que tinha que ter um login, tinha um aplicativo, que dava para fazer um PowerPoint, dava para fazer um vídeo chamada. Ou seja, eles não estavam tão zerados assim. Então, esse processo ficou um pouco mais suave na nossa escola por causa disso, né? E com os alunos, a gente tentando prestar uma assessoria para eles poderem acessar. A Juliana, a Beth também, ó. A Beth responde e-mail o dia inteiro lá, né? Mensagem inteira, ajudando as pessoas a usarem, né? Que assim, tá lá, então tem que usar, tem que usar, né? A gente, inclusive, vai retomar essa questão quando acabar a pandemia, né? De continuar usando, porque era o meu sonho. Eu já falar daqui a pouco sobre isso, né? Mas eu acho que o Google, qualquer outra ferramenta virtual, ela tem que ser um apoio para a aula presencial. Ela não pode estar no lugar da aula, não tem como estar. Nem para adultos, muito menos para crianças, não tem como substituir. Mas eu defendo sim que tem que ser usada, tem que ser um apoio, tem que ser usada. Eu acredito na proposta da aula invertida, né? Eu acho que pode dar resultado. Inclusive, vamos retomar essa questão depois da pandemia, né? E assim, é algo interessante, que eu gosto. A gente comenta, né? A gente trabalha com tecnologia e que tem esse contato. A gente entende que esse cenário para a tecnologia nunca não é o cenário que a gente sonhava. Não é isso. Quem entende de tecnologia, não é isso que era para acontecer. Porque só usando tecnologia você entende como é fundamental o encontro das pessoas. Exatamente. Fica muito claro que a tecnologia tem um papel diferente do presencial. Não é uma substituição. Eu fico com muito receio neste momento das pessoas que não tiveram já esse contato e entendem que está havendo uma substituição. Não está havendo uma substituição. Eu recebi de uma
diretora de e-mail, uma amiga de uma mãe perguntando se ia ter live da professora para sua filha de 3, 4 anos. Então, há uma preocupação dessa substituição. Até você entende, eu falo com meus alunos que a família não tem diploma. Família não se forma em pedagogia para entender as coisas, né? A gente que entende, né? A gente que estuda e trabalha que tem que entender. Então, a família fazer uma pergunta dessa, tudo bem. A questão é que o professor, ela fez essa pergunta porque outras escolas estavam fazendo live. E ela perguntou por que a da filha dela não estava. Aqui, eu vou aproveitar para trazer uma outra pergunta que a Maria trouxe para a gente. Eu acho que é uma discussão que acontece muito na nossa faculdade, com a nossa turma. A gente fala muito de um horizonte, né, que a gente busca, né, de uma escola democrática, de uma escola progressista, de uma escola que usa a tecnologia como deve ser usada. E ela traz, a gente está falando aqui de barreiras de tecnologia, acho que com a sua fala de gestão democrática, como é lidar, propor gestão democrática em uma sociedade ou em uma estrutura que é extremamente vertical, que é extremamente tradicional, que só é solicitada para cumprir protocolo, tanto internamente como externamente. Pai, mãe, vem aqui assinar a ata da reunião de pais, vem aqui só fazer isso, vem saber a nota dos seus filhos e tchau. Nessa cultura, como é tentar buscar a gestão democrática? Então, assim, a gestão democrática é um problema, né? Eu acho que é o grande nó nosso. Apesar que a nossa escola, a Luiz Davi, ela tem uma tradição de participação. Ainda são poucos pais que participam diretamente, né? Eu acho que poderia ser muito mais, mas existe. O nosso conselho tem pais presentes, tem alunos participando, tem alunos dando sugestão, pais dando sugestões com poder de fala. Mas, assim, proporcionalmente é muito pouco do que poderia ser, do que deveria ser, gente. É uma preocupação nossa de todo mundo, né? Só que a gente tem uma preocupação de ouvir pelo menos os funcionários, os professores. Eles participam mais, a gente sempre dialoga, sempre negocia. A gente tenta ouvir alguns alunos e muitos professores para poder tomar decisões, né? Só que isso não é ainda a gestão democrática, eu acredito. Está longe disso, longe disso. Eu acho que tudo na escola deveria ser decidido democraticamente, mas é um sonho distante. Porque, assim, tudo bem, a escola não é só cumprir protocolo, é claro. Mas tem alguns protocolos para cumprir. E esses protocolos têm prazos. Então, muitas vezes o diretor decide sozinho lá. Ele tem um prazo, às vezes é amanhã, às vezes é daqui 3 dias. Então, assim, se você for reunir um conselho para decidir algo, você não decide. Você fica paralisado. E eu sinto que algumas escolas estão paralisadas por causa desse temor também. Essa questão de estar sozinho na solidão da gestão, né? Por mais que tenha equipe, por sorte tem uma equipe que me ajuda bastante desse suporte, mas mesmo assim, uma equipe de 6 é pouco para decidir. Uma escola que tem 800 alunos, que é o caso da nossa, né? Tem 100 funcionários e 800 crianças. A decisão de 6 não decidir ali é pouco ainda, está longe de ser o grande sonho. Como poderia ser uma gestão democrática de verdade? Eu acho que com mais planejamento. Falta planejamento. Planejamento que eu digo desde o nível de SME, né? Não basta dar o dinheiro na mão da escola, é preciso dar também tempo, né? Tempo para a escola pensar, tempo para a escola decidir. E é tempo que a gente não tem. Mas não tem tempo porque a gestão falhou antes. Né? Não é que assim, não tem tempo que não dá para. Não, a gente tem um ano inteiro. Mas não tem assim, a disponibilidade da verba, o tempo para usar essa verba, tudo isso não é planejado de forma a dar um fôlego para a escola respirar e pensar melhor. Não tem esse tempo, infelizmente. Eu acho que nunca teve. Nunca teve. Nos últimos anos piorou um pouquinho. Com o corona piorou mais ainda, né? A gente faz um esforço para ouvir, mas esse esforço depende muito do diretor. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Eu acho que para a gestão democrática ter democrática de verdade, tem que depender menos do diretor, depender menos do diretor sozinho lá decidir tudo. E na prática, o sistema é de tal forma que eu assino tudo ali. Aquela história, assina sem ler, é a coisa mais normal do mundo, gente. Se eu for ler tudo que eu vou assinar, eu não faço mais nada na vida, você tem que só lendo. Então, infelizmente, é assim, o diretor tem que assinar lá, ó. Virou até um reflexo. Eu assino tudo, o diretor tem que assinar. É uma coisa louca, bem. Viu um aluno lá, você assina meu estágio? Você acha que eu vou ler o estágio, coitado? Eu acho que não, vou assinar.
Já não é condicionado. Mas é complicado. E eu acho que a grande questão nossa é um planejamento melhor a nível da SNE, que dê fôlego para a escola pensar melhor o seu recurso e a sua organização pedagógica também. Porque a gente tem um currículo municipal que é bem interessante, tem participação dos professores, legal, ele é feito ouvindo os professores, a gente não pode negar isso. Só que, por outro lado, ele é feito muito antes. Às vezes nem você lembra que participou dessa formulação. Você não lembra mais, gente. Porque foi 2, 3 anos atrás, você deu uma ideia lá, que foi deglutida, adaptada, somada com as ideias e virou um documento. Ok. Aí chega o documento para você seguir, uma orientação curricular. Só que não dá para seguir um documento. Mesmo que seja um documento que você participou. Esse documento tem que ser trabalhado dentro da comunidade. Com os pais, com os alunos, com os professores. Ele tem que ser reformulado para integrar com o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Unidade. Isso não acontece, porque não tem tempo, não tem esse respiro para poder usar, inclusive, a parte pedagógica. Também, eu volto a dizer, é um problema de gestão que vem de cima que é falha. O planejamento de cima é muito ruim. Ele é muito, como é que eu vou dizer? Ele é muito entravacado, né? Eu vou emendar uma pergunta que a Maiara mandou por e-mail. Vou ler exatamente a pergunta. Quais diretrizes estão sendo utilizadas pela escola na tentativa de fazer a educação ser mais abrangente e inclusiva nesse período de pandemia? O que vocês assim acham que está sendo mais importante de fazer agora para vocês nesse momento? Nesse momento é dar o acesso. Acho que a primeira etapa é garantir que a criança tenha acesso ao aplicativo. Essa é a diretriz número 1. Acesso ao aplicativo, porque assim tem também o material impresso, né? Que é a apostila. Só que esse material a escola não tem controle nenhum. Ele está sendo daí por correio. Depois que virar para a unidade para poder fazer a distribuição. A mesma coisa aconteceu com o cartão merenda, né? Porque não sabe, alguns alunos receberam cartão de alimentação. Foi primeiro para as famílias por correio e só depois foi para a escola. Chegando na escola, a diretriz é essa, entregar para quem chegou. Assim, tem que estar na mão da criança, cartão de merenda, tem que estar na mão da criança o livro quando estiver conosco, não chegou ainda na escola, né? E se tem um aplicativo para usar, que o máximo possível de criança esteja usando. Então, essa é a diretriz número 1, que é a questão do acesso, né? Acesso, como é que a criança tem acesso à escola? Estando dentro da escola, né? Como não pode estar dentro da escola hoje em dia, como é que a criança está dentro da escola? Tem no livrinho lá, que a gente não tem controle, ou tendo acesso ao aplicativo, que é a nossa diretriz número 1. E a diretriz número 2, a Ju pode até comentar se quiser, é fazer um acolhimento humano. Não é cumprir tarefa, não é marcar lá que fez atividade, não é pressionar as famílias para ter produção, não é repor aula, não é isso. É estar ativo. A gente falou muito essa questão lá nas nossas reuniões que tivemos, né? É garantir a saúde da criança. Saúde, inclusive, mental, né? Então, assim, estar ativo, fazer uma atividade, tentar manter o que aprendeu, é saúde também. Fazer que a família estude junto com a criança, fique mais em casa, é saúde também. Então, essa é a diretriz número 2. Primeiro, que é acesso. Segundo, não é lição, gente. É atividade escolar. Até a gente falou que a gente não está dando aula virtual, aula à distância. A gente está dando atividades visando a saúde das crianças e das famílias. Eu acho que isso não pode ser na cabeça das pessoas. A gente falou várias vezes isso na nossa reunião lá, volta a falar aqui, vou falar de novo. A gente não está preocupado em marcar lá que a criança acessou o aplicativo, ok. Não, não é isso. A criança está ativa em casa, com a questão, pensando um pouquinho, lembrando que estudou, aí sim, legal. Conversando com seus pais sobre isso, estando em casa, se cuidando, se prevenindo da doença, aí sim, essa é a nossa meta, né? Deixar as crianças ativas. Exatamente, eu comentou aqui. Pai e mãe não vai ensinar o aluno, nem tem essa posição. E mais, eu digo até mais. O professor também não vai ensinar a criança à distância. Não tem como. Não há material para isso. Mesmo que a criança tivesse lá um link super bom e assistisse o vídeo do professor ao vivo, ela não ia aprender da mesma forma. Não ia conseguir absorver, porque essa mediação tela não é para elas. Não tem como. Ia ajudar, ok, ajudar, mas muito pouco. Eu acho assim, é preferível mesmo que ela fizesse tivesse uma comanda. Ó, pesquisa o tema, e depois me volta o que você entendeu. Ou tenta escrever tua palavra, as coisas menores, né? Que ainda estão na parte da coordenação motora, aquisição do alfabeto. Essa é a parte que a gente mais preocupado. Tem crianças que ainda estão aprendendo a escrever. Como é que ela vai fazer em casa? Né? À distância. Então, ela vai trabalhar mais a questão da coordenação motora, uma atividade que deixa ela ocupada
com coisa de conteúdo relevante, né? E isso é a nossa grande preocupação. Ah, Mari, meu favor, pode comentar também, Mari. Me chamaram aí. Eu até agradeço a Mari e a Juliana por ir complementando a fala do Fábio. O chat está. Vocês vão Quem vendo tem que são. equipe, tem equipe tem tudo, né? Tem tudo. Então vocês têm o privilégio de ter um entrevistado que tem 3 olhares diferentes. O Fábio, apesar de o Fábio estar duplicado, quem está dando conta não é o outro Fábio, é a equipe que está envolvida aí participando. Obrigado aí, Ju e Mariana, por compartilhar também nessas reflexões. A sua preocupação é muito complexa. Quando a gente olha, eu e a Jane e a Grazi, a gente trabalha hoje com redes estaduais de ensino médio em 6 estados diferentes. E a gente fica angustiado que a preocupação é o conteúdo. Hoje saiu uma pesquisa do CIEB que a maior preocupação das redes é a avaliação, como vai avaliar os alunos. A gente fala, como assim avaliar? Você nem sabe como está a vida dessas pessoas. Nem sabe se elas vão voltar, né? É isso que é mais triste, não sabe se elas vão voltar. Assim, então, tem tantas preocupações de acolhimento, de afeto, de laços que as crianças tinham na escola, e aí a gente percebe, até na nossa vida, por que a gente se encontra? A gente se encontra pelo outro, não é pela matéria, é pela troca, é para aprender com o outro, né? É um momento de reflexão, né? Até no papel da escola, né? De não olhar apenas para o conteúdo, mas olhar para as pessoas, né? Porque agora a gente não perdeu, a gente perdeu uma coisa que talvez muita gente não percebia que tinha, que era o contato com o outro dentro da escola, né? Esse momento de pandemia nos traz várias reflexões. Você, como diretor, como está vivendo isso? A pandemia. Trabalhando em casa, com a Elisa, participando dos encontros. Como está sendo você, o Fábio, sendo diretor neste momento? Eu faço essa pergunta porque nas suas reflexões você apontou uma preocupação com a saúde sendo gestor. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Quem lê o artigo lá fala que eu tenho uns tópicos lá, né? Eu falo de ideologia, eu acho que para ser diretor, a primeira coisa que tem que saber o que está fazendo ali, né? Tem que saber isso. Você é diretor, você tem que saber uma coisa, você está lá para mandar, ok, está lá para dialogar, é necessário, porque só mandar, tem gente que não obedece, gente. Quando você manda, tem gente que obedece, tem gente que não obedece, aí você vai ter que negociar. Então, lá para dialogar, que é negociar, né? Tá lá para cuidar da parte burocrática, sim, porque sem burocracia a escola não funciona, gente. Se você não cuidar da burocracia, não tem salário, não tem verba, não tem manutenção, não tem nada. Então, a burocracia é parte da escola também, né? A escola é o prédio, é a burocracia, é a parte administrativa, é tudo. Então, você tem que cuidar da burocracia também. Se você não manda o documento na data certa, a sua escola fica travada, você não faz mais nada. É desse nível, assim. Então, assim, e faz parte, é isso mesmo, porque a gente está lidando com verba pública, com recurso do povo. Então, ele tem um controle mais sensível, mais cuidadoso. Ok, normal. E o que é, né? Mas, assim, principalmente, as escolas são seres humanos, né? Então, se as pessoas da escola não estão bem, não tem escola. Tem que ter saúde. É uma preocupação nossa, né? Saúde não só no sentido físico, mas principalmente mental, né? Eu acho que essa que é a grande questão que a gente está preocupado com os alunos também. A gente quer que eles, primeiro de tudo, não se contaminem, fiquem bem, as suas famílias fiquem bem, voltem, se cuidem, não peguem Covid, voltem para a escola, mas a gente quer que eles voltem também bem, com a cabeça em ordem, lá sabendo que, assim, que não há desespero, gente. Não há problema nenhum em perder um ano escolar. Isso é uma tolice pensar isso. Até porque, antigamente, o ano escolar, o ensino fundamental, era 8 anos, né? Depois passou para 9. E passou para 9 não por uma questão pedagógica, mas por uma questão burocrática, uma questão técnica, uma questão de dinheiro. Porque, na época, precisava de mais dinheiro para fundamental, atender mais crianças para recursos, e por uma convenção se decidiu que era melhor aumentar um ano. A criança entra um ano mais cedo. Então, assim, um ano perdido, ou mesmo 2 que seja, se a criança repetir, não é problema nenhum. Eu acho que o conteúdo da escola não dá para medir em anos. É uma convivência que se constrói, e isso dá para ser reposto. Eu acho até que é uma oportunidade de a gente melhorar essa formação, inclusive, né, no retorno. Então, assim, é meu 4º ano de gestão, eu já passei por muitas situações estressantes na escola, muitos problemas,
questões de relacionamentos, questões estruturais, questões de verba, de controle. Tudo isso foi um grande desafio nesses 4 anos. No começo do ano, teve uma reunião com os professores, né? Até falei que o ano mais difícil que eu tive foi ano passado. Mas nem imaginava que seria tão mais difícil o ano atual, né? Foi muito pior. O ano passado foi difícil. A gente tentou fazer muitas coisas, foi muito entrucado. Foi pesado o ano passado. O ano 2019 foi muito pesado. Foi difícil pra caramba. Mas agora está sendo mais difícil em um outro sentido. Porque agora eu estou mais distante dos professores, distante dos alunos, mas a gente está preocupadíssimo. Porque a gente não sabe o que virá depois. Assim, o que é ser diretor no tempo de pandemia? Ser diretor no tempo de pandemia é ter medo, né? Medo como vai ser amanhã, como vai ser o mês que vem, sei lá, quando vai ser o final do ano. Então, medo é o que resume. Só que a gente insiste em enfrentar o medo com esperança, né? Com essa insistência. Não, a gente não vai ficar paralisado aqui esperando acontecer. A gente vai sim fazer propaganda que tem que se cuidar, e vai sim dizer que tem que estudar. Não, se você não tem livro, não tem internet, estuda o que você tiver aí. Pega o que você tiver na mão, leia, estude, fica ativo na sua mente, porque é isso que vai garantir a sua saúde. É isso que eu acho que essa é a grande questão de ser diretor hoje em dia. Porque a parte burocrática continua normal, viu? A gente continua tendo que entregar testes, a gente tem que fazer plantão na escola para cuidar da documentação. Então, essa parte da escola está do mesmo jeito. O que mudou realmente foi ter o contato próximo dos professores e alunos. Eu acho que você até contemplou um pouco o que a Grazi perguntou, né? Ela falou de uma experiência que a rede, quando ela estudava em Brasília, numa escola pública, ficou em greve durante 3 meses e quando voltaram, jogaram todos os conteúdos que estavam atrasados ao mesmo tempo. E aí ela pergunta, e aí não houve acolhimento e tal. A gente nem sabe quando voltaremos, mas vocês começam a visualizar como seria essa volta, como seria no Instituto a gente tem um termo que a gente está usando que chama nova normalidade, porque a gente entende que não vai ter uma normalidade como era antes, vai ser uma nova normalidade diferente. Então, vocês começam a fazer reflexões como gestão sobre isso? Ou ainda está muito distante? Está distante porque não sabe, né? Mas eu cheguei a comentar, acho que a gente pode até comentar sobre isso, né, Ju? Eu acho assim que a gente vai falar com os professores sobre isso, é claro, mas mesmo quando a gente falar, gente, na primeira semana não vai ter lição na lousa, gente. Nada de lousa, nada de caderno, esquece isso. A primeira semana tem que só brincar, só conversar, só trocar ideias, falar como que foi a quarentena, o que aconteceu com seus parentes, como é que foi. Eu acho que nesse acolhimento inicial, não falar em conteúdo, falar em voltar a ter o diálogo com voz, né? A gente sabe que as pessoas conversam ainda, mas pelo WhatsApp, pelo Facebook, estão conversando lá. Mas, assim, alguns na rua mesmo, conversando ainda, mas a maioria vai ficar meses longe do coleguinha, longe do professor. Eu acho que esse primeiro, pelo menos uma semana, no mínimo, tentar realmente voltar à convivência próxima, com cuidados. Eu também acho que a volta não será igual, gente, vai ser diferente. Eu acho que vai ter várias voltas. O que eu desconfio? Eu acho que a quarentena ela vai durar pelo menos 2 anos, 2 anos, só que em forma intermitente. A gente volta um pouquinho, depois sai de novo. A não ser que apareça um milagre aí, algum remédio. Se não acontecer, não tem outro jeito, porque não vai dar para ficar criança até o final do ano sem nenhum contato com a escola. Não tem como. Em algum momento eles vão voltar, depois vão sair de novo. Depois volta de novo. O Acho já falou sobre isso, né? O Acho que vai fazer análise mais precisa. Na melhor das hipóteses, 2 anos, né? 2 anos. A não ser que surja, assim, uma vacina milagrosa que seja feita em tempo recorde. E quando eles voltarem nesse primeiro momento, tentar amenizar a ansiedade. Gente, a gente voltou agora, mas daqui a pouco pode sair de novo. E é normal. É normal, porque a vida é isso. A gente não tem controle sobre isso. A criança não tem controle, os pais não têm controle, o professor não tem controle. A gente tem que aceitar isso e ir devagar. Porque o conteúdo, o que a gente chama de conteúdo, na verdade, não tem sentido, né? O que tem sentido é o pensamento, a reflexão. Eu acho que isso a gente tem como recuperar aos pouquinhos, quando for voltando aos poucos também. Assim, acho que é a nossa grande preocupação, é o grande pensamento. Eu vou fazer uma pequena pergunta, Fábio, e aí eu quero uma resposta bem, bem direta, porque o Gessé fez essa pergunta, eu fiquei lendo aqui e deixei passar. Inclusive, você falou que a parte burocrática continua funcionando. Ele perguntou qual o maior desafio em relação aos recursos financeiros? O maior desafio é gastar.
direito. Você falou uma questão do tempo, de ter tempo para saber. O recurso financeiro ele é pequeno, mas não é tão pequeno assim. Dá para fazer alguma coisa, né? Só que é tanta coisa para fazer que é aí que tá. O que eu faço dessa vida? É decidir. Como eu falei, a gente está longe de uma gestão democrática verdadeira, que você pode realmente falar para o colegiado, decidir tudo em conjunto. Não tem como, é muito difícil. Então, o diretor acaba tendo que decidir muita coisa assim rapidamente. O que eu faço? Então, eu escuto as demandas das pessoas, dos alunos, dos professores, dos funcionários, e tento ver ali o que é possível fazer. Eu tenho uma planilha, depois eu vou até mostrar para você, Marcelo. Eu tenho uma planilha lá do que pediram e do que pode ser feito. E as dívidas, né? Que não pode, mas tem umas dívidas. Tá? Eu marco lá, foi feito isso, foi feito aquilo. Não pode, viu? Já aviso você que o melhor diretor não tem dívida, viu, gente? Não tem dívida. Oficialmente não tem. Então eu marco lá o que é possível fazer, o que tem que ser feito, o que é urgente. Então, assim, o desafio da verba é gastar direito. Porque assim, se você não sabe fazer, não sabe usar, você pode perguntar. A D, pelo menos comigo, sempre que eu perguntei, eles responderam para mim. A gente tem um WhatsApp, a gente tem uma dúvida. Será que pode comprar isso? Não pode? Pergunta. Então, se você perguntar, alguém vai responder. Uma hora alguém responde. E tem a parte de documentação. A nota fiscal que fornece um serviço ou produto para a escola não é uma nota fiscal comum. Ela tem que ter uns certos critérios, tá? Mas não é nada assim de outro mundo. Se você perguntar, um contador comum, um outro diretor te responde. Então, isso não é tão difícil assim. É dificilmente... O maior desafio é decidir. Quando tem um recurso, e nesses últimos anos, por exemplo, a gente está tendo um recurso razoável que dá para fazer alguma coisa. Legal. Acho que você tinha comentado dessa reflexão da decisão, acho que junto até com outras reflexões de gestão democrática, né? Então se conecta muito nessa perspectiva. E aí, isso é uma coisa muito de escola, né? Essa gestão financeira é uma coisa muito complexa que até, eu acho que em momentos de pandemias, você acaba pensando como fazer uma gestão financeira que não tem mais um prédio para fazer a gestão especificamente, né? Apesar de eu imaginar que tem as manutenções a serem feitas, mas a cartolina, a folha de sulfite não foram afetadas nesse cenário. E aí eu faço uma pergunta para você. Você falou que na primeira semana não vai ter lição. O que só tem na escola? O que perdemos na pandemia que só a escola pode oferecer? Eu respondi no nosso pé lá, viu, Júlio? Você lê, você chegou a ler minha resposta? Não, né? Eu li. A gente tem o pé, eu respondi lá. Também cobra a equipe. Que eu já respondi essa pergunta no pé. A minha equipe está afinada que essa pergunta tá. Os nossos pessoas estão sendo instigados a pensar sobre isso, viu? Graças às nossas CPs aí, a Juliana e a Beth, fizeram essa mesma pergunta para os professores. É isso que eu acho que é informação, né? Fazer os professores pensarem, né? Conteúdo para o professor, fazer eles pensarem. O João está comentando aqui, ó. Os alunos com professores e colegas, é isso mesmo. Então, assim, Vygotsky fala isso, né? O Piaget também, Emília Ferreira também, mas acho que o Vygotsky é o que chegou mais perto disso. Eu acho que ele fez a reflexão mais precisa. Eu acho que vai ter que retomar esses estudos, inclusive. A criança não aprende com o professor. Ela aprende com diálogo com o professor e com os outros colegas. Juntos, os dois juntos. Só o professor e o aluno não aprende, gente. Não aprende. Ele vai aprender, talvez, o alfabeto, alguma questão mais técnica, se ficar só assistindo aula. Por isso que eu acho que o vídeo não funciona, né? Porque não tem isso, não tem esse diálogo, essa riqueza do circular o conhecimento. Isso só acontece quando está todo mundo junto ali. Os alunos de diferentes idades, diferentes níveis, o mais espertinho, o menos espertinho, o que teve mais acesso a conteúdo, o que já foi viajar, foi para outros estados, foi passear, e aquele que nunca saiu de casa. E a gente tem muita criança que nunca saiu de casa, gente. Nunca foi nem para o centro de São Paulo. A gente tem aluno que nunca foi para o centro de São Paulo. E tem outros que viajam direto. Tem aluno que nunca foi numa piscina, tem outros que vão para a praia, para a piscina. Tem aluno que nunca foi ao cinema, tem outros que vão ao cinema todo mês. Na periferia tem tudo isso. Mas é nessa interação que o aluno aprende. Eu acho que aí você consegue dar acesso àquele que não tem nada. Quando ele consegue conversar com o coleguinha que teve acesso a essa zona de desenvolvimento proximal, como fala o Vygotsky, né? E o professor ali no meio também dialogando. Não é a aula do professor que ensina. É esse contato do conteúdo entre eles. E isso só na escola tem. Não existe
instituição que passa isso. Inclusive, é a escola. Não é a sala de aula, né? É a escola inteira. É a tia, né? A TF no portão, é a merendeira, é o tio da limpeza. É esse contato todo que vai ensinando. Não só a parte de comportamento, viu? Deixar bem claro isso. Não é só comportamento, é tudo. É até ler, escrever, pensar, refletir. Isso se aprende na interação. Falando nisso, eu vou pedir interação de todos vocês. A gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Eu tinha falado com o Fábio por volta das 9h30, né, que a gente ia fazer esse percurso. Falamos de início da docência, início do processo de gestor. Eu estou falando de início da docência porque há 2 semanas atrás eu estava contando para meus alunos o meu primeiro dia como professor, que eu fui de bicicleta, e eu fui me inscrever como eventual lá na Escola do Estado, e aí o diretor subiu todas as turmas, estava a comunidade inteira, ó, professora Juliana, terceiro A, pode subir, professora Mariana, quarto B, pode subir. Essa aqui, a professora faltou, esse é o Marcelo, pode subir. E aí foi pura emoção, meu início de docência. Então, aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas a gente viu esse percurso do Fábio. Uma reflexão importante é que não houve uma reflexão de ser gestor, o gestor chegou antes da reflexão de ser gestor, já aparece na nossa vida essas coisas. Acho que as coisas na vida, para a gente, na periferia, parece o percurso, a gente dá sentido para o percurso, não é a gente que escolhe o percurso. Às vezes a gente não encontra esse sentido, acaba mudando, mas o percurso vem, né? Então a gente se torna gestor e fala, nossa, virei gestor. A gente se torna professor às vezes, né? Acho que eu fiz ser fã, virei professor, nem sabia o que era isso, mas me tornei professor Juliano e não dá risada. Nem sabia o que era isso. E aí, na prática, eu dei sentido para isso. Eu vou pedir a interação aqui de vocês, eu vou mandar as informações, eu vou pedir para quem tiver mais pergunta, pode fazer agora. Caso alguém queira abrir o microfone e falar, a gente faz uns 10 minutinhos aqui de curta conversa. Eu estou mandando eu acho que eu mandei várias vezes, porque eu não vi que estava aí, mas tudo bem. Ah, não, foi certinho. As informações, né, o link do texto, eu mandei o link da própria reunião, mas tudo bem, porque já estava aqui no meio, o link do meu e-mail, e aí eu vou deixar aqui uma pergunta no chat, o que você achou da entrevista, o que você achou desse momento, se cada um puder deixar algum comentário falando, ou algum ponto. O Fábio é um cara de frases que mereceria aquela pessoa do Roda Viva ficar fazendo desenho, e aí colocar as frases do Fábio. A escola transcende o prédio dela, o conteúdo não tem sentido. Primeira semana não vai ter lição, galera. Eu diria mais. Primeira semana e nunca mais se terá lição nessa escola, né? Aí me depois lá do meu posto. Então, eu peço para vocês deixarem o comentário de vocês, do que vocês acharam, todo mundo deixar alguma frase. Quem tiver interessado na certificação, entrar no formulário. E aí, Fábio, vou dar uma de, como que chama? Marília Gabriela, não sei se ela faz essa pergunta, mas qual pergunta eu não te fiz e você queria que eu tivesse feito? Sacanagem, essa. Do que faltou dizer, conversar hoje? O pergunta, vamos ver. Boa pergunta, hein? Faltou essa que eu fiz agora. Então vai lá, já que você falou que o peão só vai para frente, o que vem depois do diretor, né? Podia perguntar isso aí. Fica no ar a pergunta aí. Boa pergunta. Você quer deixar uma fala final para a gente aqui? Lembrando, assim, a gente tem várias pessoas, tem a sua equipe, tem pessoas do Instituto também, e o meu coordenador, vou anunciar de novo que o meu chefe está aqui, é importante, mas principalmente meus alunos. O que você tem a dizer para futuros
pedagogos? Futuros pedagogos, né? Olha, gente, você sabe que eu fiz letras, na verdade, e a pedagogia eu só fiz só depois, como complementação pedagógica, era um curso bem simples, viu, gente? 1 ano, não dá para aprender muita coisa em 1 ano. Eu acho que a pedagogia é um estudo de uma vida, não é estudo de 1 ano, né? Então, assim, meio que ganhei o diploma de pedagogo, posso até dizer isso, né? Com 1 ano, ganhei um diploma de pedagogo, sendo que eu fiz letras. Só que eu fiz um curso de letras bem legal, eu tinha professores muito bons, que falavam sobre o valor do conhecimento, sobre a importância do estudo, que falavam sobre Vygotsky, falavam sobre Paulo Freire, então eu tinha essa base que me ajudou um bocado quando eu fui fazer pedagogia e depois quando eu virei gestor. Eu acho que o que eu posso dizer para um pedagogo, gente? O pedagogo não é aquele que ensina, né? É aquele que provoca. Eu acho que, assim, que pedagogo é com criança, né? Tem isso, né? Pedagogia, tem criança. É aquele que provoca a criança. Eu acho que o pedagogo, você tem que ficar com isso na cabeça. Eu venho aqui para provocar os meus alunos. Eu venho aqui para provocá-los. Provocar no sentido, assim, mais chato mesmo. O pedagogo que vai pegar no pé, que vai ser chato, que vai cobrar. Cadê a sua letra? Tá feia. O pedagogo tem que fazer isso sim. Tem que fazer isso sim. Eu acho que muito mais que o pai e a mãe, isso é a função do professor. Fala, não, você tem que escrever certo sim, você tem que ler sim, porque é legal, porque, né? Eu acho que, lembre-se disso, o pedagogo está lá para provocar as crianças. Às vezes tem que manter a ordem também, porque senão, né, o diretor vai lá reclamar. Tem que manter a fila, manter a ordem, mas sempre que possível, provoque. Faça a bagunça pedagógica, que é fazer as crianças rirem, fazer as crianças gritarem, fazer as crianças construírem coisas legais. Eu acho que aí eu valorizo muito a pessoa que faz isso, né? Que consegue intercalar as duas coisas, né? A ordem quando precisa, mas também a provocação, que é essencial, que sem isso não tem aprendizado, né? Então é isso. Vou encerrar, vocês já escreveram aí, eu estou vendo a Mariana digitando, não sei se ela vai mandar alguma coisa, peço para vocês aproveitarem aqui os últimos minutos que a gente vai encerrar. Eu primeiro queria agradecer, eu acho que não foi uma entrevista com um profissional, foi uma entrevista com uma equipe, né? O Fábio fala e a Juliana e a Mariana complementam. Foi uma surpresa, foi uma surpresa extremamente agradável acompanhar a Juliana e Mariana sendo também entrevistadas ao mesmo tempo com o Fábio. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui participando. Agradeço ao Fábio por me ajudar a organizar aqui as ferramentas, né? Eu nunca tinha usado o Meet. Ele falou, vamos fazer no Meet, eu crio um cadastro e tal. Então, a gente se organizou, conseguiu usar. A gente entrou antes, ficou fazendo várias experiências para fazer funcionar a ferramenta, e acho que funcionou muito bem. Vou passar a usar só o Meet, apesar do Zoom ter mais recursos, eu quero aprender mais também o Meet. Eu uso o Zoom com a minha turma gratuito, e a gente parece escola, tem grade de aula, que a reunião dura 40 minutos, aí tem que parar e voltar, até voltar para a próxima aula. E até o Maxwell, ele está aqui ainda. O Maxwell uma vez chegou, já saiu, ele não fica para a segunda aula, e às vezes ele só chega na segunda aula, ele leva uns 40 minutos para entrar, então ele só chega na segunda aula lá no Zoom. Mas vou passar a usar o Meet também. Queria agradecer meus parceiros de trabalho, né, a Jane, a Grazi, que apareceu, meus alunos, por terem também aparecido aqui, ter participado desse diálogo. E, Fábio, muito obrigado. Agradeço a disponibilidade de todos nessa noite aí. E que tem os dois Fábios, agradeço, inclusive. Agradeço. E aí eu me despeço de vocês e que vocês tenham uma boa noite, que cuidem dos seus filhinhos, suas filhinhas, dos seus animaizinhos também que estão aí no Corona Office que a gente está vivendo atualmente e que não saiam de casa, fiquem em casa. E é isso, gente. Boa noite aí para todos vocês. Obrigado pela participação. Gente. Tá? Foi ótimo, uma boa conversa. Gostei também, viu?